Cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus. Chegamos à nossa sexta videoaula da lição de Juvenis. Hoje estaremos falando sobre o tempo dos juízes, período em que a nação de Israel, cada um fazia o que achava que estava certo e com isso praticavam muita iniquidade diante do Senhor. Deus, na sua infinita bondade, quando o povo clamava pedindo socorro, levantava homens para julgar ao seu povo, libertando eles das nações inimigas. Juízes capítulo 2, versículo 10 está escrito assim: E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Seja muito bem-vindo à nossa lição de Juvenis, que Deus vem estar abençoando a sua vida e o seu coração. Querido, nesse versículo que lemos agora, que é o versículo inicial da lição, ele já começa nos mostrando aqui um grande problema. Por que não dizer um grave problema? Qual que é o grave problema identificado nesse texto? É que se levantou uma nação, após aqueles primeiros que saíram do Egito, levantou-se uma nação que não conhecia o Senhor. Dessa forma, uma nação que não conhecia o Senhor não tem como viver para o agrado do Senhor. Daí, o fato deles fazerem aquilo que lhe aprazia o coração. A nossa leitura bíblica em classe nós encontramos em Juízes, capítulo 2, versículo de número 11 ao versículo de número 20. Como nós lemos aqui no versículo 11, nós lemos assim: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Fazendo essa leitura até aqui, nós identificamos que a nação de Israel havia deixado o Senhor, haviam abandonado ao Senhor Deus e havia lhe provocado a ira, adorando deuses feitos, criados pelas mãos dos homens, os deuses das nações vizinhas. Mas em que período isso aconteceu? No período em que Josué morre, a partir de então não houve depois de Josué uma liderança unificada para, digamos assim, unificar a nação de Israel e guiá-la por um único caminho. Não havendo esta liderança após Josué, então as pessoas começaram a fazer aquilo que achavam que estava direito, que estava certo. Então, o nosso objetivo nessa lição é salientar o ciclo de desobediência e arrependimento do povo durante o período dos juízes. Esse ciclo nós queremos destacar na lição, que nunca deve ser, digamos assim, colocado em prática por nós cristãos nos dias atuais. É um ciclo vicioso que leva à ruína, que leva à destruição. Então, meus amados, nós vemos que no tempo dos juízes, após a morte de Josué, o último grande líder de todo o povo, até aquele momento, nenhuma liderança se estabeleceu ou se consolidou. O povo, então, se dispersou cada um em sua tribo e começou a agir de maneira distinta das leis dadas pelo Senhor. Cada tribo passou a agir à sua maneira, muitas vezes imitando os maus costumes politeístas dos povos vizinhos.
esquecendo-se da aliança que possuíam com Deus. Uma vez desviadas da lei de Deus, as tribos entraram numa espécie de ciclo vicioso. Como assim? Como que era esse ciclo vicioso de Israel no tempo dos juízes? Eles faziam mal aos olhos do Senhor, então vinha a opressão por parte dos povos vizinhos, então eles se arrependiam. Eles clamavam a misericórdia divina, o Senhor levantava um juiz que por fim libertava aquele povo. Até eles se desviar novamente, ou seja, Deus levantava o juiz, conduzia o povo, mas quando aquele juiz morria, o povo voltava a pecar novamente. Quer dizer, enquanto havia uma liderança forte, o povo estava indo bem. Uma vez aquela liderança morrendo, o povo se arruinava, o que denota falta de conhecimento de Deus, o que hoje nós não podemos fazer. É interessante quando nós seguimos os passos daqueles que seguem os passos de Jesus, sim, mas e se essa pessoa morrer? Ou então se essa pessoa for embora, for para bem longe da gente, o que faremos? Nos desviaremos os passos porque não há mais aquela pessoa por perto? O correto é que conheçamos ao Senhor para que possamos seguir os seus passos, independente de outras pessoas. E aí, vemos que havia ali um ciclo de desobediência, né? Vinha também a opressão sobre o povo. Esse ciclo ocorre por todo o livro de Juízes. Ciclo de desobediência e opressão. Estas opressões feitas por povos vizinhos ocorrem em vários lugares diferentes da nação, em tribos específicas, pois o povo não está sob uma liderança unificada. Após a morte do juiz, que livrava o povo da opressão inimiga, o povo retornava às antigas práticas, até que uma nova opressão se levantava, vinda de outro inimigo. Para que esse tipo de ciclo não ocorra em nossas vidas, precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, como Paulo disse ao escrever aos Coríntios, no capítulo 15 e verso de número 58, na parte A do versículo. Muitos juízes marcaram a trajetória dos hebreus nesse período, e alguns possuem histórias impressionantes. Vamos destacar apenas 3. Gideão. Gideão possui uma incrível história entre os juízes do povo hebreu. Em seu tempo, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E desta vez, quem se levantou para oprimir o povo de Deus foram os midianitas. Os midianitas, junto aos amalequitas, invadiam Israel e destruíam as plantações e o gado. Certa vez, Gideão estava malhando trigo no lagar para tentar salvar algo. Ou seja, ele pegou uma parte do trigo e estava trabalhando com ele onde se amassavam as uvas. Deus se agradou da atitude de esperteza, de antecipação aí, da parte do Gideão, de não permitir que os inimigos destruíssem tudo. Ele procurou salvar alguma coisa. E quando ele realizava esse trabalho, o Senhor lhe chamou para liderar o seu povo contra os opressores. Gideão sentia-se inseguro, respondeu que o seu clã, ou a sua tribo, a sua família, era menos importante de Manassés, e ele era o menor da sua família. O Senhor não escolhe seus servos pelo status social. Deus não estava escolhendo o Gideão porque ele era o grande, o cara. Não, justamente por haver essa diferença. O Gideão era um cidadão de família simples, de uma das menores tribos de Israel, porém era um cidadão de coração zeloso, de coração prudente, de coração cuidadoso, era um cidadão esperto,
E aí o que a gente vê? Que o Senhor nos escolhe não pelo nosso status social, mas por seus corações e pela disposição em fazer a vontade de Deus. Isso faz toda a diferença. Então o próprio Deus disse a este jovem que seria com ele. E com humildade Gideão pediu confirmação ao Senhor por meio de sinais. Falou ali sobre a lã. Se a lã amanhecer seca, então em tudo em volta molhado, então realmente Deus, o Senhor está comigo. Segundo dia, se a lã amanhecer molhada e tudo em volta seco, está confirmado que o Senhor está comigo. E Deus confirmou, porque viu a sinceridade e a humildade com que o seu servo estava pedindo essa confirmação. Ele não estava tentando a Deus. Ele não estava desacreditando, apenas pedia uma confirmação. Então o Senhor pediu, atentou, aliás, o pedido sincero do Gideão e foi fortalecendo a sua fé ao responder, com os sinais que ele estava pedindo. Então Gideão reuniu aí um grande exército, 32 mil soldados. Entretanto, Deus pediu para fazer um teste, mandando Gideão dizer quem for covarde e medroso que volte. Quer dizer, Deus não quer no exército dele ninguém covarde nem medroso. Porque os covardes e os medrosos em um exército, se o exército tem 50 mil soldados e 20 mil medroso e covarde, isso vai prejudicar todo o exército. Então o Senhor contava com homens valorosos, corajosos. E hoje não é diferente. Deus quer que tenhamos coragem, que sejamos valentes nessa peleja contra o mal. Nessa leva voltaram 22 mil homens. Veja, olha o tanto de gente que se considerava tímido e covarde. 22 mil pessoas, ficaram 10. Mesmo assim, Deus ainda queria trabalhar e não seria com todos os 10 mil soldados restantes. Então fez outro teste, de acordo com a forma como eles deveriam beber a água à beira de um rio. Restaram apenas então 300 homens que se comportaram de uma forma que Deus aprovou. 300 era um número bem pequeno para guerrear contra os midianitas. Todavia, era o suficiente para o Deus Todo-Poderoso. Com apenas 300 homens, Gideão conseguiu vencer o grandioso exército para que a glória não fosse dos homens e sim de Deus. Até hoje, Deus é glorificado por esta grande vitória. 300 homens, uma vitória esmagadora sobre o inimigo. Nós temos outro juiz que Deus levantou, que se destaca nas Escrituras, Sansão. Essa história é muito conhecida por todos. Acredito que todos que me ouvem agora já leram ou já ouviram, ou até mesmo já assistiram alguma série, alguma gravação, tendo Sansão como personagem principal. Sansão é outro incrível juiz, com uma história única em toda a Bíblia. Foi escolhido antes mesmo do seu nascimento, por uma promessa de Deus feita aos seus pais. Deus o consagrou para si desde o ventre, sobre o voto do nazireado, no qual fazia parte do voto não se cortar o cabelo, não tocar em cadáveres, nem tampouco ingerir bebida forte. Até mesmo antes de nascer, ele foi separado para a grande missão e capacitação de derrotar os filisteus, grande inimigo do povo hebreu. Quando o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, ele adquiria força sobrenatural com a qual fazia coisas incríveis, chamando a atenção de todos, tanto aliados como inimigos. Os filisteus estavam oprimindo os hebreus quando Sansão surgiu com a missão de derrotá-lo para livrar Israel. Todavia, Sansão se perde em seus caminhos, chega até mesmo a se unir a uma mulher do povo inimigo. Algumas coisas foram acontecendo e Sansão findou perdendo esse poder sobrenatural porque não emanava dele, era de Deus. Então, uma vez que o voto do nazireado, que o chamado de Deus na vida dele era desonrado, então o Espírito do Senhor já não agia sobre a vida daquele homem. Nossa lição mostra que Sansão se perde nos seus caminhos, chega até mesmo
se uniram à mulher do povo inimigo. Que tristeza, né? Aquele que tinha como missão derrotar os filisteus, agora se casa com um deles, ignorando sua consagração a Deus, sua missão e o conselho dos seus pais que imploraram para que ele não fizesse. Mas como se deu a queda do Sansão? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aos poucos, Sansão foi quebrando todos os seus votos de nazireu. Ele pôs a mão em um cadáver, o que pelo voto do nazireado não poderia jamais. Tomou bebida forte, o que era proibido também. Aí casou com uma mulher do povo que oprimia duramente o seu povo. Revelou o segredo de sua força a Dalila, outra mulher filisteia pela qual foi seduzido, até que por fim perdeu de vez sua unção e sua força, o que levou Sansão a ser humilhado, o que levou Sansão a perder os seus 2 olhos, e ser grandemente humilhado, zombado por parte dos filisteus. Sansão, meus amados, é um exemplo de alguém que faz ou que fez coisas incríveis durante a sua vida cristã. E tinha um potencial da parte de Deus para fazer muito mais do que já fez. Porém, não resistiu às tentações e destruído, foi por ceder a elas. Não podemos olhar para Sansão, apontar o dedo e zombar, criticar. Podemos olhar para o exemplo de Sansão e temer e tremer diante de Deus. Porque as tentações que vieram sobre o Sansão, elas vêm sobre mim, elas vêm sobre você. A atitude de Sansão foi ceder à tentação, se deixar levar pela cobiça, pela concupiscência. E nós temos 2 opções na nossa vida. Ou nós resistimos e rejeitamos, ou abraçamos como abraçou Sansão. Porém, se abraçarmos, o resultado será o mesmo. Perderemos a unção, perderemos a visão espiritual. O inimigo finda colocando as mãos da gente e nos humilhando terrivelmente. Então aproveita a graça de Deus para ficar de pé, que é a melhor escolha. Então o Sansão teve todas as oportunidades de cumprir sua missão de acordo com a vontade de Deus e ter uma vida gloriosa. Todavia, escolheu tomar atitudes equivocadas na contramão de tudo aquilo que o Senhor desejava para ele. O estopim foi contar seu segredo a Dalila, que o entregou aos filisteus, capturando em uma armadilha. Essa série de erros levou Sansão a ser preso, humilhado pelo inimigo, que ele tinha tudo para vencer, foi humilhado por ele. E, por final de contas, finda o Senhor tendo misericórdia dele, atende-lhe um pedido, devolve-lhe força, ele destrói o inimigo, mas morre ali junto com o inimigo. O último juiz, nós temos aqui o Samuel. Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Homem também escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, já que ele é um milagre de Deus. Sua mãe era estéril, mas orando ao Senhor, Deus concedeu esse filho e a sua mãe logo, desde o ventre, o prometeu para o Senhor. Então Samuel foi fruto das orações de Ana, que o consagrou ao Senhor mesmo antes de concebê-lo. Então ele foi levantado por Deus como profeta, ainda criança. Após a morte do sumo sacerdote Eli e seus filhos Ofni e Finéias, Samuel passou a atuar como juiz em Israel. Em dado momento, Samuel ouviu do povo que a nação precisava de um rei, assim como as nações vizinhas tinham os seus. Qual foi o problema aqui da parte de Israel? Por que Israel pediu um rei? Porque eles viram que as nações vizinhas tinham um rei. Porque o que na verdade a nação de Israel precisava, um rei eles já tinham. O rei mais forte, mais poderoso que o filisteu, do que o rei da Síria, do que o rei de qualquer outra nação. O Senhor dos Exércitos era o rei de Israel, sobre Israel. O que Israel precisava era apenas focar no seu rei e viver para agradá-lo.
Eles veriam que o seu rei sairia e pelejaria pelos inimigos, contra os inimigos de Israel, e os venceria por completo. O Senhor provou isso, deu prova disso durante toda a trajetória de Israel, tanto no deserto como dentro dos territórios da terra prometida, derrotando todos os inimigos pela frente. Só faltava o povo se decidir a servir ao Senhor e não cochear entre dois pensamentos. Então o povo pediu, Deus atendeu, e por meio de Samuel, o primeiro rei de Israel foi ungido, Saul. Com Saul, termina o período dos juízes, e Israel passa agora a ter um rei que governa todas as 12 tribos. Samuel viveu o suficiente para testemunhar a ascensão de Saul ao trono, seu governo por 40 anos, até o seu declínio ao se desviar e ser rejeitado pelo Senhor. Ele passou a perseguir Davi, Saul começa a perseguir Davi até sua morte numa guerra desastrosa. Com Saul ainda vivo, Samuel foi comissionado por Deus para ungir o segundo rei de Israel, esse sim escolhido por livre vontade do Senhor, que foi Davi, escolhido pelos padrões divinos. Como vimos, Samuel foi de grande importância nos marcos históricos da nação de Israel, uma referência honrado por todos, tudo porque ainda criança obedeceu à voz do Deus Altíssimo e assim prosseguiu fazendo até o fim. Se nós ouvir a voz de Deus e prosseguir até o fim, naquilo que ouvimos, com certeza Deus também será conosco até o final. Chegamos ao final desta lição, chegamos à conclusão dizendo que Deus está disposto a ser conosco, mas se nós também estivermos dispostos a sermos com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fica essa frase como conclusão da lição. Deus estará com você, se você estiver decidido a estar com Deus. Ele é fiel e é maravilhoso na sua vida.